Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa sala de vídeo aqui na casa de Ismael, onde estamos fazendo as nossas exposições através de gravações para levar a vocês a palavra do Cristo, a palavra do Mestre Jesus. Então, para nossa harmonização, vamos fazer uma leitura do Evangelho, até uma leitura propícia aos dias de hoje. Lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do Senhor. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas pela transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disseram a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão chamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos, que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim em vez de socorrê-lo? Por que pedem piedade, vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrestres e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só aparentavam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recusaram diante da tarefa é que ele vai confiar aos postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra, pelo Espiritismo. E então esse sentimento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Então, meus irmãos, vamos para a nossa harmonização. Já tivemos essa leitura do Evangelho. Vamos agora pedir por todos esses irmãos que estão em dificuldades nesses tempos de pandemia. Pedir para que a espiritualidade abençoe a todos, que todos saibam como passar por esse momento. Por isso, pedimos ao Mestre Jesus, através da prece do equilíbrio espiritual, que nos dê força, que nos dê todo o amparo que tanto necessitamos para seguir a nossa jornada. Dizendo assim: Mestre Jesus de amor e bondade celestial, rogo-lhe a permissão para me dirigir a Ti e humildemente pedir a calma para o meu coração cansado e a limpeza para meus pensamentos que estão em peso sobre mim. Peço-lhe a cura para a minha impaciência e a resignação para continuar. Liberte as minhas más energias e banha-me das boas, revitalizando todo o meu corpo físico e espiritual, trazendo de volta a harmonia e a leveza do meu corpo. Acolhe-me, Senhor, em teus braços ternos e recolhe do meu corpo as dores que não me deixam caminhar em segurança. Mestre, dou-lhe minhas mãos para entrelaçar nas suas,
para sentir o quanto preciso do teu auxílio. Me acalma, me guie e me sustente onde quer que eu vá. E que assim seja. Meus irmãos, então, hoje iremos tratar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, pelo espírito de Lacordaire, em Constantina, 1863, que diz assim: Venho, meus irmãos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna, porém dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto o que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Então, meus irmãos, até aqui temos um pequeno trecho em que Lacordaire, isso em 1863, nos fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre esse tema e achei um artigo muito interessante do escritor espírita Otávio Calmo Serrano, se perguntando: a que bens terrenos Lacordaire se refere? E ele diz assim: habituamo-nos a raciocinar que somos um espírito encarnado e, portanto, subjugado ao mundo da matéria, extremamente apelatória. Imediatamente vem-nos à mente que os bens terrenos são as casas, os carros, as roupas e a comida, entre outros de igual natureza. Não há dúvida que esses bens exercem fascínio em todos os homens, fazem parte das necessidades humanas: o conforto, a boa comida, a roupa bonita, a joia que enfeita, porque nosso corpo é ainda como o que mais nos identificamos. Temos sido mais matéria do que espírito, característica inerente aos mundos de provas e expiações, onde a perfeição domina os seus habitantes. A prova que afirmamos é que nunca se cultivou tanto a forma física. As pessoas estão artificializadas. Tudo nelas está ficando postiço, enxertado. Jovens que, a partir dos 15 anos, tanto meninas quanto meninos, procurando turbinar-se, causando danos à saúde e não percebendo a efemeridade da juventude. É difícil desprender-nos desses bens, porque mesmo quando nos explicam sobre esse tema, vem-nos a ideia de que para ser cristão é preciso fazer voto de pobreza, porque confunde-se pobreza com humildade. E os valores do mundo são proibidos pelas leis de Deus.
Logo nos chega à mente as lições de Jesus, quando disse ao moço que deveria vender tudo e segui-lo para ter o reino dos céus. Ou quando disse que é mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico ir para o céu. Isso não faz sentido, porque se nós nos fizermos pobres materialmente, passaremos a ser mais um fardo para a sociedade, onde já existe tanta miséria e desigualdade. E se Deus deixa que cheguem recursos às nossas mãos, que nos permitam dar empregos ou consumir os produtos dos que trabalham, nenhum mal existe nisso. Só há mal quando tentamos obter riqueza de maneira desonesta ou com danos ao nosso semelhante. Temos para nós, porém, que há bens terrenos mais difíceis de ser vencidos pelos homens, que são aqueles ligados aos sentimentos. Falamos de poder, de vaidade, de beleza, de inteligência. Falamos ainda de competições, não porque elas existam, afinal são necessárias para que o homem trace objetivos e busque o sucesso, mas porque não sabemos lidar com elas. Observemos as competições de toda ordem. Para que 10% fique feliz, 90% tem que sofrer pela derrota e por ser ofendido pelo sadismo do vencedor. Fala-se tanto na paz no mundo, mas enquanto houver a ganância, a avareza, o egoísmo insaciável dos seres humanos, a paz será praticamente impossível. Não fogem a esta análise nem mesmo as religiões. Todas pretendem ter a verdade e não percebem que dividem em vez de harmonizar. No entanto, todas elas têm parte da verdade e estão em processo evolutivo interligadas. A proposta do Espiritismo, de nos concitar ao desprendimento dos bens terrenos, é mostrar-nos que somos antes espíritos que matéria, porque material seremos por um tempo e espiritual seremos eternamente. Como os bens materiais mal administrados lesam o homem espiritual, se não aprendermos agora a valorizar os bens terrenos com equilíbrio, seremos escravos deles mesmo após a morte. Os avarentos de hoje serão os obsessores de amanhã. Não temos a ilusão de imaginar que esse quadro possa mudar dentro de alguns séculos. O processo o progresso e o entendimento são muito lentos. É tudo pouco a pouco, um a um, até que todos compreendam que desprender do mundo é libertar-se de si próprio. Mas para nós espíritas é mais fácil compreender esta orientação de Lacordaire, a mesma de muitos outros orientadores. Se considerarmos toda a gama de bens terrenos, veremos que desprender de casas e outros bens patrimoniais é ainda mais fácil do que a mãe desprender-se do filho, a esposa do marido, a irmã do irmão e o cidadão de sua pátria. Difícil ao homem desprender-se da vaidade, das raças, dos cargos, das posições, da importância que lhe dão no mundo. Vemos isso até na diretoria de agrupamentos espíritas, onde o dirigente faz da casa o seu centro. Precisa da autoridade de presidente, precisa de importância do cargo. A finalidade da reencarnação é ajustar o homem aos valores espirituais. É viver no mundo sem ser do mundo, como ensinam os espíritos. É sair daqui melhor do que chegou. Se ainda não for a reencarnação, nesta reencarnação de nada valerá. Portanto, devemos selecionar com critério quais são os bens que valem nossos maiores investimentos.
Se pensarmos apenas nos que ficam na terra, nada construiremos para o futuro. Tudo o que dissemos até aqui é comprovado ao vermos ricos tão infelizes quanto pobres. Uns pobres têm privações materiais, outros ricos vivem a miséria espiritual. Se existe nos dias atuais tanta depressão causada pelo estresse da vida moderna, isso se deve à dificuldade do homem em desprender dos bens terrenos. Desprender não é relaxar, é administrar com sabedoria, e isto é o que nos tem faltado. E no livro Florações Evangélicas, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos diz que, incontestavelmente, o desprendimento dos bens terrenos é uma necessidade lógica. É verdade que ninguém precisa desprezar os bens que conquistou com o próprio esforço, pois estes constituem legítima propriedade. No entanto, é preciso treinar o desprendimento desses bens que um dia ficarão sob o pó da terra. Além disso, há grande diferença entre possuir bens materiais e se deixar possuir por eles. Conforme afirmou um grande pensador, o tesouro do sábio é a sua mente, e a do tolo são os seus bens. Sim, porque o verdadeiro tesouro é aquele que podemos levar conosco para onde formos, inclusive na viagem de volta ao mundo espiritual. Assim, os bens materiais e todos os recursos que estão em nossas mãos, sob nossa administração temporária, devem servir para fomentar o nosso progresso e também daqueles que convivem conosco, parentes ou não. Quando as riquezas terrenas geram salário, saúde, educação e oportunidade dignas para o ser humano, são geradoras de tesouros nos céus e garante o bem-estar do espírito imortal, que delas fez bom uso. Mas quando as riquezas servem apenas para deleite daquele que as detém, geram infelicidade e desgosto no além-túmulo. O homem moderno, levado pela sede de conquistar mais e mais, esquece de si mesmo. Conquista o sistema solar, mas perde a paz. Descobre o mecanismo da vida e despreza a própria existência. Realiza incursões vitoriosas nas partículas que compõem o átomo, mas desagrega-se interiormente. Sonha com o amor e se entorpece nas paixões infelizes. Aspira à felicidade, mas se intoxica nos gozos brutalizantes. Importante, sim, as conquistas intelectuais que geram o progresso e bem-estar da humanidade. No entanto, é imprescindível cultivar o solo dos corações, onde as flores das virtudes possam germinar e crescer, gerando felicidade e paz verdadeiras. Então, meus amigos, meus irmãos, complementando o nosso estudo de hoje, em tempos de pandemia, em tempos de confinamento em nosso lar, vemos pessoas que passam por necessidades básicas, sem o pão na mesa, enquanto nós, em nossos lares, temos às vezes o supérfluo. Vemos também pessoas abnegadas fazendo campanha para arrecadar alimentos para famílias carentes. Portanto, sejamos focados nesse momento tão delicado para todos nós e pratiquemos a caridade material, nos desprendendo de coisas que temos em nosso lar, de agasalhos que não usamos mais, de alimento que possamos doar, revendo antigos conceitos. Se realmente preciso de uma roupa nova, um bem novo, para que isso nasça em nós uma nova ideia de encarar a vida, já que esses 70, 80 dias que já estamos passando por esse momento, possamos refletir em nossos lares,
para que aproveitemos esse momento em que descobrimos coisas diferentes junto com nossos familiares, que possamos nos desprender de velhos hábitos, descobrindo que o que faz sentido é nos unirmos uns aos outros, praticando a caridade e o bem ao próximo. Fazendo isso, nossa reencarnação certamente terá valido a pena. E como disse Jesus, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a ti. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo a todos nós e até uma próxima vez, e que assim seja.